O advogado Sebastião Coelho detonou Moraes mais uma vez. Sebastião Coelho desentupiu a garganta da direita algumas semanas atrás. Você se lembra? Foi um momento maravilhoso que muita gente degusta até hoje. Sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, seus ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. É uma pena que não passou a cara dos ministros do STF nessa hora. Mas Sebastião já mostrava que não tinha medo do STF há muito tempo. Em 2022, ele falou até em prender Alexandre de Moraes. Eu às vezes até me pergunto como esse cara tá livre ainda. O próprio STF já tentou mexer com ele, mas claro, não encontrou elementos suficientes. Até que alguns dias atrás, um réu do 8 de janeiro apontou erro de Alexandre de Moraes no julgamento. Moraes disse em juízo que esse réu estava acampado em frente aos quartéis, o que não era verdade. O que seria o correto? Alexandre de Moraes assumiu o erro, mudar o voto dele, mudar o julgamento dele. Mas não, Alexandre de Moraes não tem coragem disso. Ele até admitiu o erro, mas não mudou a pena. Isso seria um escândalo em outro país. Mas aqui no Brasil, o STF tem a Globo para justificar qualquer erro dos ministros do STF. Entenda por que Moraes manteve pena de réu mesmo após admitir erros sobre presença e acampamento. É isso aí, entenda. A Globo explica, como se alguém ainda acreditasse nesse veículo de informação. Até no caso da dama do tráfico envolvendo o Ministério da Justiça, o que eles disseram? Delírios da direita atrapalham fiscalização do governo na segurança. Tá ali as imagens, todo mundo já admitiu, mesmo assim eles dizem que é delírios da direita. E essas aberrações jornalísticas se multiplicam. Alimentos já sobem com o calor e cenário de inflação para 2024 piora. A inflação, o aumento dos alimentos é por causa do calor. Meu Deus do céu, do calor. Mas qualquer um sabe por que a Globo passa tanto pano pra esquerda, não sabe? Globo recebe 62,5% de toda a verba publicitária do governo Lula. É por isso que a pauta do Jornal Nacional, William Bonner, da Globo News, Andréa Sadi, todo mundo passa tanto pano pra esse governo Lula. E é pelo mesmo motivo que criticavam tanto Bolsonaro. A Globo, claro, não mostrou as manifestações do 15 de novembro e Sebastião Coelho estava lá com um megafone em cima de uma árvore. De Roberto Carlos, e vou dizer que hoje eu estive aqui vivendo esse momento lindo. Ele desceu da árvore para também criticar o STF. Mas pro Zé Esquerdinha não vir com aquela história de que ele quer parar o STF, é antidemocrático. Não, cara pálida, ele quer que o Senado interfira no STF. Do fim das decisões da madrugada. A decisão monocrática é a decisão da madrugada. Isso tem que acabar. Esse é o começo. Senado, para o STF. Mas vamos ver o que Sebastião Coelho falou de Alexandre de Moraes. Primeiro eu quero registrar a lealdade processual do advogado Marcos Azevedo, porque ele podia simplesmente ter aguardado toda a votação, a publicação do acordo, para depois entrar com o embargo de declaração e mostrando o erro. No embargo de declaração, o julgador vai verificar que o fundamento da sua decisão não existiu. O fato alegado como fundamento da decisão não existiu. Então, o advogado, dentro de uma lealdade, informou aquele erro na expectativa justa, do meu ponto de vista, de que, demonstrado o erro, esse acusado, o senhor Eduardo, pudesse ser levado para o rol daqueles demais. Mas não, o senhor ministro Alexandre de Moraes admite que fez uma fundamentação errada e mesmo assim não corrige. Isso confirma só o quê? Que todas as pessoas, eu já disse isso em outras oportunidades, que estão nesse processo, estão previamente condenadas. Então esse processo, no todo, ele é uma tristeza jurídica. Não, o termo certo é uma aberração jurídica. Desde o foro onde está sendo julgado, que é absolutamente incompetente, e as arbitrariedades, o atropelo, a vulneração dos direitos desses presos, todos desses acusados, e as prerrogativas dos advogados. O correto seria admitir o erro e verificar outra fundamentação. Então, essa mensagem que é passada é que não importa a defesa que seja feita, a qualidade, a tecnicidade da defesa. Isso aí é a narrativa de que todo mundo queria dar um golpe e todos serão condenados. Ministro Alexandre de Moraes, que eu vou dizer para vocês,
Este, infelizmente, eu tenho que chamar de juiz, porque ele está na corte, não é? Mas este vai passar para a história como o juiz mais cruel desse país. O juiz mais arbitrário e cruel da história do nosso país. Mas eles podem cometer o erro que quiserem, podem até assumir o erro que quiserem, eles não vão mudar o julgamento, porque isso interfere na vaidade, no orgulho, interfere na autoafirmação. Tem que ser muito homem para assumir o erro, para mudar de atitude, não é qualquer pessoa que tem esse tipo de coragem. Alexandre de Moraes, muito menos, ele não tá preocupado com justiça, com verdade, com fato. Apesar dessas qualidades serem fundamentais a um juiz, a um julgador, ele praticamente já assumiu que as ações dele são políticas. Cada julgamento dele tem a intenção declarada de afastar Bolsonaro, afastar qualquer apoiador de Bolsonaro. E a intenção principal, colocar medo, aterrorizar, tocar o terror. Se você apoia Bolsonaro, se você mandar pix, se você for pra rua em nome de Bolsonaro ou da direita, e você ameaçar o projeto de poder do sistema, da esquerda e de quem já está no poder, você vai sofrer com isso. Estamos numa ditadura. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.